Como calcular o custo da produtividade das ações de suporte? Uma coisa é, eu sei qual é a produtividade. Eu já sei que para a equipe de suporte da empresa X aqui, durante o período de um ano, eu tenho 60 demandas, eu tenho 50 demandas, eu tenho 300 demandas, eu tenho 1000 demandas. Você tem lá a quantidade, você sabe, você deve saber o que é uma reclamação, o que foi de solicitações. E aí você tendo isso, você tem uma noção de tempo gasto. Lógico, se você dividir por filiais, por empresa, pela estrutura, pode ser mais fácil. Exemplo, se é uma empresa aqui, de pequeno porte, vamos dizer assim, que tem 5 demandas, 10 demandas, não vai fazer tanto sentido você dividir por prestadora, por filial. Não vai fazer tanta noção. Se é uma empresa que tem 50 demandas ou um pouco mais, não sei se você precisaria dividir por prestadora. Mas, a não ser que você queira ver como é que está o seu relacionamento com elas também. Mas eu vou te dar uma noção aqui. Imagine apenas uma coluna. A não ser que você tenha mais de uma pessoa fazendo atividade, que você pode dividir também por elas. Mas, como é que eu faço esse custo? Vou arredondar. Vamos supor que eu gasto 20 minutos em média para todas as demandas. Ou seja, uma pessoa, Kleber, uma fatura que eu não recebi, me manda a segunda via. Eu não acho que eu demoro 2 minutos para fazer isso. Tempo total. Não é, ele me pediu e agora em até 2 minutos eu mando para ele. Não é o tempo de resposta, é o tempo de tratamento. Porque eu posso estar em outra atividade, dar o ok, ou a pessoa pedir por e-mail, entendi. Quando eu leio o e-mail, eu respondo para ela. Nesse tempo, por exemplo, Kleber, eu preciso de uma configuração no sistema de gestor. Entendo qual é a situação, faço a configuração. Feita. Não vai demorar 5 minutos. Kleber, a linha tal precisa ter um bloqueio porque o usuário perdeu. Você não vai fazer isso em mais de 5 minutos, por exemplo. Se você for no gestor da prestadora, você já bloqueia lá a linha para não fazer uso. Troca de chip. A pessoa, lógico, depende da prestadora, ou você vai pedir para a prestadora te enviar um chip novo, ou você vai fazer a aquisição em loja. Você, seja o funcionário ou quem for lá fazer o processo. E na prática, quando você receber ele de volta, ou você vai fazer via e-mail, ou você vai ligar para atendimento e faz aquela operação. E que normalmente não vai chegar em 20 minutos. Então, normalmente, tá? Depende do atendimento, depende de N coisas, juntando o tempo total. Então veja que existem diversas atividades que tem menos de 20, mas quando você vai fazer uma reclamação de cobertura, reclamação de banda larga, pode ser que passe de 20 minutos, você já fica em ligações mais de 1 hora. Então aqui é uma média. O ideal é você descobrir a sua média das atividades feitas. Qual é a sua média? Tenha isso em mente. Ou, se você não tem, começa a calcular ou especula. Especula para cima que é melhor. Especular para baixo é perigoso. Então bota, é 1 hora que você gasta em média para cada demanda, é meia hora, 40 minutos. Vê esse mundo de tempo. E aqui eu estou te dando um exemplo do que eu especulo para mim. Baseado nisso, em 1 hora, eu consigo tratar algumas demandas. 60 minutos, tá? Só para você entender. 2, 4, 6. São 3 demandas por hora, em média. Só para você entender isso mais fácil. Não acha que é 20 para 100. Não. 20, 40, 60. Então, em média, 3 demandas por hora. Isso é para eu calcular o valor da hora. Então, quando a gente trabalha, seja como funcionário ou prestador de serviço, a gente tem uma média de hora de trabalho, que a gente chama de hora homem, ou HH. Qual é o valor da hora? O profissional que ganha, por exemplo, tá? R$1.000, R$2.000, R$10.000, você pega a quantidade de horas trabalhadas, que normalmente é um projeto de 40, 44 horas semanais, e você multiplica pela quantidade de semanas, que para ser um cálculo mais efetivo, vamos dizer assim, multiplica por 5. Eu não lembro se é 40 ou 44, se não me engano é 44. Vezes 5 dá 220 horas, é 40 vezes 5. Guarda de cabeça, o cálculo está ruim. Mas é essa quantidade de horas. Só que não é essa quantidade de horas que você realmente trabalha. Você tem tempos e horários que você tem uma produtividade menor, ou está tomando um cafezinho, vai tomar uma água, vai no banheiro, que é normal. A não ser que você trabalhe
em ambientes, como eu já trabalhei, que são acochados para o tempo. E aí, meu amigo, você tem uma produtividade maior de tempo. Mas, imagina num fluxo normal que você tem lá suas 165 horas úteis de trabalho. E aí você tem o seu valor de hora. Por exemplo, você pega a quantidade de horas trabalhadas e o valor que você recebe para fazer aquilo, divide um pelo outro e você vai ter o valor em hora. Sabendo o valor em hora, você chega no valor de minutos. E aí você calcula, junto com isso aqui, quantas demandas você tratou. Exemplo, vamos supor que a minha valor hora seja R$50. Um chute. R$50 por hora. E eu trabalhei 3 demandas. 3 demandas equivale-se a 1 hora. Então, no período que eu analisei lá, por exemplo, de um mês, tiveram 3 demandas que eu trabalhei 1 hora. Então, meu custo, hora homem, vamos dizer assim, foi de R$50. É o valor que, como profissional, a pessoa fez a atividade e gerou. Mais ou menos isso. Se tiver uma pessoa com o valor da hora R$300 e por aí vai, aí lógico que se ajusta o processo. Mas a ideia aqui é você calcular isso, calcular o valor do custo da produtividade. E uma coisa simples, para que serve essa informação? Eu acredito que nem sempre você vai precisar, na avaliação de desempenho, na retrospectiva RCTM, ter essa noção aqui financeira. Mas, se você fizer junto à análise de desempenho, ou seja, o que você teve de atividade, o que você teve de produtividade, você consegue saber, primeiro, lógico, se você está sendo produtivo ou não, se você está tendo uma performance boa, ou eu como gestor, aquele profissional está tendo uma performance boa, e aí eu tenho um custo daquela atividade que ele está fazendo. Vamos supor que um profissional contratado esteja gastando, vou dar um chute aqui, tá? 1 hora para cada atividade. Enquanto se você contratasse um outro profissional, seja interno da empresa ou prestador de serviço, o custo dele seria mais barato para a mesma atividade, ou por causa do valor de salário, ou prestador de serviço, o valor daquele serviço, ou por causa do tempo daquela atividade. São as duas variáveis. São essas. E aí você começa a pensar, o que é que eu posso fazer para melhorar os resultados da empresa? E aí, na atividade como gestor de telecom, ou é um gestor, um diretor, olhando aquilo para otimizar aquele departamento, ou você avaliando se aquela atividade precisa ficar com você, ou o que você pode fazer para otimizar, o que é que dá para fazer para melhorar. E aí, os pensamentos é você que vai parar para analisar. Independente do seu cargo, da sua função, você tem que ver até o seguinte: fiz a atividade, caramba, eu estou gastando muito tempo com isso aqui, a empresa está me pagando para fazer XYZ, mas eu estou perdendo tempo, coisas que não precisam. E aí você melhora a sua produtividade sabendo disso, porque na prática toda empresa quer lucro, ela quer produção, ela quer que você desempenhe o melhor possível. Então, se você está olhando isso, fazendo uma autoavaliação, então faça com base em que você melhore os seus resultados e mostra para o teu gestor, mostra as informações para o diretor da empresa, ou seja, quem for acima de você, para você mostrar um ponto positivo ou um ponto que você pode melhorar. Exemplo, já tive algumas atividades que foi, Kleber, o pessoal aqui está perdendo muito tempo com o gestor, como gestor de telecom. A gente quer contratar você para otimizar esse tempo. Manda! A maioria das empresas o problema é tempo e dinheiro, principalmente dinheiro. Mas que dá para você fazer isso. E o custo não vai sair mais caro na maioria das vezes do que um profissional, um colaborador. Não sei se você sabe, mas se você tem um salário de R$1.000, a empresa paga praticamente R$2.000. Mas você não recebe isso. Se a empresa paga R$2.000 de salário, ela gasta aproximadamente R$4.000. Isso só com a parte de, vamos dizer assim, pagar o salário, os impostos e por aí vai. Tem variações e variações. Então, um prestador de serviço, ele normalmente sai mais barato. Ou um colaborador que tem a otimização de tempo e das atividades. E aí tem, cada cenário é um cenário. Mas a maioria das empresas, até onde eu vejo, pequenas, médias e grandes empresas, uma terceirização vai ser muito mais barata. Mas
Depende também do profissional, do colaborador que está lá interno. Porque se a pessoa faz outras atividades e também gestor de telecom, pode ser que saia mais econômico para a empresa e a pessoa já tem as informações, conhecimento de causa e saiba de processo, ou seja, se capacitou e saia mais barato para a empresa. Tudo é uma questão de conversa, de análise, que eu acredito que tudo se resolve dessa forma. Mas entenda aqui como calcular o custo da produtividade direcionado para as atividades de suporte, que são reclamações, renegociações de contrato, informações e qualquer outra solicitação que qualquer pessoa da empresa precise nessa atividade como gestor de telecom.